Queridos, estamos numa série de mensagens aqui na primeira carta de João, e hoje vamos continuar nessa série de mensagens, meditando nesses escritos tão preciosos do apóstolo João. Você pode abrir sua Bíblia aí no capítulo 3, eu quero aproveitar para cumprimentar também as pessoas que estão nos visitando, que estão aqui pela primeira vez, ou já pela segunda ou terceira vez, mas não são membros da base. Obrigado, meu irmão. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade para cultuar o Senhor conosco, para celebrar o Senhor conosco, ouvir a sua palavra nessa noite, que o Senhor edifique a sua vida, toque no seu coração, para a glória e para o louvor do seu Filho Jesus. Vamos então à leitura, primeira carta de João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. A versão que eu vou ler aqui é a NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ouvir com alegria, com fé. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Vamos orar? Deus amado e bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunir aqui nessa noite para ouvirmos a Tua palavra. Cremos que ela é inerrante, que ela é suficiente, que ela é inspirada. Nós cremos que ela é o nosso bom alimento, Senhor. Peço que o Senhor fale conosco, nos traga o esclarecimento, a iluminação necessária para compreendermos, e que essa palavra encontre morada nos nossos corações e se torne prática para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu me lembro que todas as vezes que eu queria encher o saco da minha irmã, a mais velha, que é depois de mim, a gente estava brigando e tudo, o que eu dizia para ela, você é uma adotada. E aí todas as vezes que a gente brigava e tal, eu não tinha mais argumento, eu virava para ela e dizia assim, você é adotada, tu é adotada, não está vendo aí que é totalmente diferente e tal. E aí eu usava todos os argumentos, que ela era diferente, que a gente não se parecia, que ela não parecia com minha mãe, que ela não parecia com meu pai, até convencê-la de que ela era adotada, e ela chorava. E essa era a minha satisfação, convencer de que ela era adotada. Isso era um xingamento, era a maneira de eu xingá-la, né? Dizer, você é adotada e tal. Ela se sentia mal com aquilo e chorava. E aí minha mãe, por muitas vezes, para administrar essa situação, falava, menina, para de besteira, se tu fosse adotada eu já tinha te devolvido. Então, essa era alguns dos motivos das brigas lá em casa. Eu e minha irmã, a gente brigou muito. E aí minha mãe sempre apaziguava e resolvia a situação falando que poderia devolvê-la a qualquer momento, caso ela realmente fosse adotada. E com o passar dos anos, eu fui percebendo que o diferente lá de casa era eu, não era ela. Eu não pareço com a minha mãe, eu não pareço com meu pai, eu não pareço com as minhas irmãs. Não só fisicamente, mas a personalidade, eu sou completamente diferente. E eu tenho minhas dúvidas se eu que não sou o adotado. Porque não tem uma foto da minha mãe grávida de mim. Vejamos, ou então trocar da maternidade, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu contei essa história para vocês, para que vocês percebam que a adoção é algo distante muitas vezes da nossa vida. Vou falar da nossa do modo geral, generalizando mesmo. A adoção se tornou para mim, na minha infância, um xingamento. Eu xingava minha irmã dizendo que ela era adotada. Olha a percepção que a gente tem sobre isso. Nossa falta de amor ela é tão grande que a gente acha que chamar alguém de adotado é uma ofensa, é um xingamento. Claro que criança não tem muita percepção das coisas, não tem a compreensão, mas com os adultos também não é diferente.
Porém, meus irmãos, essa é uma temática muito presente na Bíblia. Na verdade, toda a Escritura ela vai sendo costurada com esse pano de fundo, de alguma forma, a adoção. É com essa perspectiva que eu quero que a gente se aprofunde nesse texto de hoje e perceba nesse texto a nossa adoção. E que não se trata apenas de sermos inseridos numa família, mas nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com as pessoas que já estavam nessa família quando nós chegamos. O pai e o irmão mais velho. No texto de hoje nós vamos ver como que João vai falar da adoção, abordando o que nós somos, como seremos e como nós devemos nos comportar, como devemos ser agora. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nos ajude então a compreender essas verdades através da palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é exatamente esse: o que nós somos. Versículo 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. O texto do apóstolo João já começa com um alerta que vai dar um tom de todo o entendimento que vamos ter a respeito desse tema na mensagem de hoje. É com essa expressão que ele usa logo no começo, é que nós vamos perceber a importância de tudo aquilo que ele vai dizer em seguida. Ele diz: vejam. E essa expressão tem um significado de: ei, parem tudo o que vocês estão fazendo e prestem atenção no que eu vou falar. Sabe quando alguém está numa festa, pelo menos nos filmes isso acontece, nas novelas, pega uma taça e ele quer fazer um discurso, ele dá uma batidinha com o garfo. Eu sempre quis fazer aquilo que eu acho chique, mas nunca tive oportunidade. Mas quer chamar a atenção das pessoas porque ele tem algo importante a dizer. É isso que João está fazendo nesse momento. Ele diz: vejam, parem tudo o que vocês estão fazendo, preste atenção que eu tenho algo importante para dizer para você. Eu soube de uma notícia maravilhosa. E que notícia é essa? Está escrito aí: como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Após diversas explicações, vários ensinos que João vem trazendo nessa carta, que nós já temos aprendido ao longo das últimas semanas, sobre a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, os falsos mestres, sobre aqueles que dizem serem detentores de uma unção, na verdade falsa, e o que seria essa verdadeira unção. Vimos isso na semana passada. Agora ele para tudo para falar sobre a nossa filiação. Infelizmente, meus irmãos, existe uma compreensão errada sobre a filiação em relação a Deus. Nós somos catequizados, ensinados que todos são filhos de Deus. Todas as pessoas no mundo são filhas de Deus. Isso é muito bonito da gente ouvir e da gente compreender, mas infelizmente essa não é uma verdade bíblica. A Bíblia não vai nos ensinar que todos são filhos de Deus. Após a queda lá de Adão e Eva no jardim que ficava no Éden, em Gênesis 3, a humanidade rompeu com Deus. E a separação, ela foi tamanha ao ponto desse relacionamento não poder mais ser restaurado por aquilo que os homens poderiam fazer. Desde aí, todos os descendentes de Adão e Eva são órfãos. Toda a humanidade, em todo tempo, em todo lugar, se distanciou de Deus e agora é órfão. É como quando acontece um terremoto, por exemplo, em alguma região, ou quando uma guerra acontece, uma bomba é jogada num lugar e algumas crianças sobrevivem, todas aquelas crianças ficam sem pais. Foi isso que aconteceu no início de todas as coisas, logo lá na criação, um pouco depois disso, quando Adão e Eva caíram. Só que essas crianças de guerras e terremotos, elas são inocentes, ao contrário da humanidade que é pecadora, condenada, distante de Deus. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, foram tirados da sua presença.
Um outro texto que nos mostra essa verdade é Romanos 8, 14, de 11 a 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, o qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o que Paulo disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. E esse mesmo João que escreveu esse texto que nós lemos aqui no início, escreveu no seu evangelho algo muito importante no capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele diz: contudo, aos que veio para o seu, mas os que eram seu não receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então esses são alguns dos muitos textos pela Bíblia que vão trazer esse entendimento, essa compreensão de que toda a humanidade não é filha de Deus. Todos os homens e mulheres não são filhos de Deus. É claro que numa perspectiva universalista, quando a gente olha Deus como um criador e tudo que é obra da sua mão de certa forma é filho dele, como um pintor que pinta um quadro e aquela obra nasceu dele, a gente pode até compreender assim, mas não filhos de fato e de direito. Então nós precisamos compreender isso. A humanidade, todos aqueles que não estão em Cristo, não são filhos de Deus. Só pode se tornar filho se algo extremamente poderoso acontecer na vida de uma pessoa, que é ela ser adotada. Eu trouxe um dado aqui que vai nos ajudar a compreender esse espanto de João. Claro que ele não tinha essas informações e nenhum mundo era populoso como é hoje. Mas o dado mais recente do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento revela que quase 35 mil crianças no Brasil estão prontas para serem adotadas. Dessas 35 mil, 9.500 têm mais de 15 anos. E grande parte deles tem algum problema de saúde ou alguma deficiência intelectual. 35 mil pessoas estão aptas à adoção. Por outro lado, a gente tem 36 mil pessoas, 35 mil crianças disponíveis para adoção, e por outro lado a gente tem 36 mil pessoas no Brasil que pretendem adotar. Parece um número bom, né? A gente tem mais gente querendo adotar do que criança para ser adotada. Mas, meus irmãos, apenas 2,7% dos pretendentes aceitam adotar crianças com mais de 10 anos. Ou seja, quase 10 mil crianças jamais sairão de um abrigo, jamais terão uma família. 10 mil das que estão cadastradas e já estão liberadas para adoção, 10 mil nunca terão um lar. Esses dados vão dizer para a gente que a maior parte dos menores que estão nas casas de acolhimento no Brasil não serão adotadas. Esses dados revelam que milhares de crianças não terão uma família. Ninguém vai levá-las para casa, ninguém vai amá-las, ninguém vai dar uma oportunidade para elas se desenvolverem. Pessoas, crianças, menores de idade, que são órfãos. Seus pais morreram, foram presos, são viciados, são violentos, e por isso elas foram tiradas daquele convívio. Essas crianças não escolheram esse caminho, mas a humanidade não é inocente como elas são. Somos órfãos por conta do pecado, porque o nosso representante legal, os nossos pais, pecaram e nos afastaram definitivamente de Deus. Nós não somos uma criança novinha, saudável, toda arrumadinha, que quando a pessoa vai lá no orfanato olha e diz assim: nossa, que vontade de levar para casa. Nós não somos essa criança. Nós somos alguém com um passado ruim, filhos de alguém que é condenado,
E a nossa vida pregressa não tem nada de bonito e não é um conto de fadas. Nós somos aqueles que passaram anos no orfanato e ficaram por lá, porque foram vistos como problemáticos, porque a família das quais eles vieram era problemática. Nós somos esses. Para falar a verdade, toda a humanidade é classificada assim. Mas o que João está dizendo, numa perspectiva de adoção, é: vejam como é grande o amor de Deus por nós, o grande amor que o Pai nos concedeu. Vejam, olhem para o que vocês eram e olhem para o que vocês são agora, filhos de Deus. Todos nós viemos de um passado de escuridão. Paulo escreveu lá aos Efésios dizendo assim: antigamente, antes, vocês eram trevas. Antes essa era a nossa vida. Ninguém, irmãos, tem um passado bonito aos olhos de Deus. Ninguém dentro dessa instituição de acolhimento chamado terra tem um passado e uma história que vai chamar a atenção de Deus. Nós não vivíamos assim, mas a gente dificilmente para considerar essa nossa realidade, a realidade de que fomos adotados. Dificilmente ou quase nunca nós olhamos para a salvação e percebemos como um gesto de adoção. Quanto mais consciência a gente tiver da maneira como nós vivíamos no passado, mais iremos nos comportar como João. Vejam que maravilha de amor. Perceba o amor com o qual o Pai nos amou. Agora vocês são filhos de Deus. Você pode até parar para pensar e achar que você é bem especialzinho para Deus te escolher. Você pode achar assim que você tinha um talento. Não, Deus não me escolheu à toa. Quando Ele passou os olhos na terra, Ele me olhou e disse: esse aqui é especial. Você pode até se comportar dessa maneira, mas a verdade é que ninguém poderia chamar a atenção de Deus ao ponto dele querer tê-lo como filho. Ninguém, me desculpa. Ele pegou os piores. Na verdade, não tinha um bom lá dentro. A adoção, meus irmãos, é algo necessário nesse mundo caído. As crianças, elas só podem ser adotadas e precisam da adoção porque existe morte, porque existe violência, porque existe agressão, porque existe abandono. E nós só precisamos ser adotados porque nós não tínhamos perspectiva de eternidade. Porque nós seguíamos o curso desse mundo sem um pai para nos guiar. A adoção acontece em todas as esferas da nossa vida. Nós adotamos pessoas para serem nossas amigas. Nós adotamos um homem ou uma mulher para ser o nosso cônjuge. Até os pais biológicos adotam seus filhos no coração. A adoção, ela está presente em todo lugar. O pastor Emílio Garófalo, ele disse uma vez que a adoção é algo normal no mundo anormal. Um mundo que é caído, que é destruído, onde falta amor, a adoção é uma necessidade urgente, porque existem muitos órfãos. E agora o apóstolo vai desenvolver essa ideia da adoção. Ainda no primeiro versículo, né, ele diz, vamos ler novamente, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. A expressão traduzida aí, como é grande, ela tem um sentido de, que país é esse? É como se João estivesse escrevendo, de que lugar vem esse amor? Esse amor não é dessa terra, esse amor ele não é comum, esse amor não é de alguém que a gente conhece, a gente não tem uma referência disso, de que lugar é esse amor? É isso que ele escreveu, percebam. É como se ele dissesse de que país é esse amor do Pai por nós. É um amor tão grande, é um amor tão diferente, é um amor que não pode ser comparado aos amores desse mundo. É algo especial, é algo nunca visto antes.
E nesse texto nós temos 3 características que causam esse espanto no apóstolo. A primeira é que esse amor é dado a pessoas indignas. Ele só se espanta que esse amor de Deus pelos seus filhos é grandioso, porque ele sabe muito bem quem somos. Não tem um sequer bom, diz a palavra. Não tem um sequer digno de receber esse amor. E o espanto de João é porque, que maravilha, olha o tamanho desse amor que amou alguém que era indigno. Esse amor também é o amor que nos tornou filhos, e por isso é grandioso. Aqueles que não tinham perspectiva, aqueles que não tinham família, aqueles que viviam na escuridão, aqueles que eram órfãos, agora são filhos. E a outra característica desse amor é que ele foi concedido por Deus. E essa palavra aí, concedeu, ela nos mostra o caráter desse amor que Deus derramou sobre o seu povo. Gracioso amor, bondoso, misericordioso amor. Queridos, não foi por quem nós somos, não foi por nossas características físicas, não foi pela nossa habilidade de fazer bem alguma coisa, não foi isso. Foi porque Ele é gracioso, foi porque Ele é bom, foi porque Ele é misericordioso. A intenção de João ao escrever essas palavras é que aqueles irmãos percebessem quem eles eram em Cristo agora, e quão maravilhoso era o amor com o qual eles tinham sido amados. Aqueles que eram filhos da ira, filhos da serpente, agora são filhos de Deus. Mas não só isso, o apóstolo vai dizer também: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ao dizer agora que nós somos filhos de Deus, João vai lembrar que o mundo não nos conhece. Ao mesmo tempo que o céu nos vê como filhos, o mundo não sabe quem nós somos. Por isso somos amados por Deus e rejeitados pelo mundo. Somos verdadeiramente filhos de Deus, e nós não podemos esperar que o mundo reconheça isso e veja alguma vantagem em ser filho de Deus. O mundo não tem essa sensibilidade para compreender esse relacionamento empolgante que nós temos com o Senhor, porque no sistema do mundo só há trevas. Eles sequer entendem quem é Deus. Como vão entender quem são os filhos de Deus? Há 2 semanas eu falei aqui sobre o mundo, né? Esse mundo que João está trazendo aqui mais uma vez, não é o mundo, as pessoas necessariamente, a humanidade, também não é o mundo, o planeta Terra, mas é esse sistema pecaminoso. É esse sistema caído, distante, rompido com Deus. Esse mundo não reconhece que somos filhos de Deus. Somente uma pessoa que conhece a Deus, por meio de Cristo Jesus, pode apreciar de fato o que significa ser chamado filho de Deus. O texto diz que o mundo não conhece os filhos de Deus, porque não conheceu o próprio Deus. Da mesma forma que o mundo não reconheceu o carpinteiro, que era o Messias. Da mesma forma que o mundo não conheceu o homem que veio de Nazaré como o Salvador do mundo. Assim também o mundo não reconhece os filhos de Deus. O mundo vive em trevas, em cegueira, e não consegue perceber a luz da verdade. Esse é o motivo de perseguição, esse é o motivo de ódio, pelo qual os cristãos são perseguidos ao longo de toda a história. E nós precisamos perceber o nosso lugar em Deus e não esperar que o mundo reconheça isso. Agora nós vamos ver o segundo ponto que o apóstolo apresenta aos seus leitores, que é como nós seremos. Versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. João nos apresenta agora um aspecto interessante dessa adoção. João está lembrando aqui os seus leitores de que a sentença foi dada. Amados, agora somos filhos de Deus. Essa é uma verdade. Ponto. Esse é o decreto. Somos filhos de Deus. O juiz já deu a sentença e agora são filhos de Deus. A expressão aqui pode ser traduzida também como crianças de Deus, o que vai demonstrar que ser filho não é apenas um título, mas é um fato. Mas ele diz também, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aquilo que eles irão desfrutar, a plenitude dessa adoção ainda não aconteceu. Irmãos, aqui no processo de adoção, entre sair a sentença e o adotado chegar num novo lar, tem um processo. Legalmente o processo corre, e aí o juiz decreta então a filiação daquele órfão, daquele menor, e agora ele se torna filho de quem reivindicou essa paternidade. E agora, até ele chegar em casa, é um processo, ele já tem a documentação, ele já é filho, ele já se tornou herdeiro, mas ele ainda não chegou em casa. Se por um lado o mundo não sabe quem nós somos, por outro lado nós ainda não sabemos o que nós seremos. Olha o que o resto do texto diz. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ser filho de Deus não nos dá o atributo de sermos oniscientes. Então nem todas as coisas foram reveladas e nós não sabemos de todas as coisas. Nem o apóstolo João sabia de tudo o que haveria de vir, nem os profetas do Antigo Testamento sabiam de tudo. Só sabemos aquilo que Deus fez conhecido, só aquilo que Ele revelou por meio da sua palavra. E quando olhamos essa perspectiva da adoção, não é diferente. A criança ela recebe a notícia de que ela foi adotada. Olha, agora você tem uma família. E ela é instruída a respeito de diversas coisas. Já pensou? Uma criança então recebe essa boa notícia, agora você tem uma família. E agora ela vai receber algumas informações sobre isso. Ela vai dizer, olha, você vai morar numa casa muito bonita. Não é aqui perto, é num lugar chamado Nova Jerusalém. Eu já ouvi falar de lá, eu sei algumas coisas, mas eu não sei os detalhes dessa casa nova que você vai morar. Sei que ela é bonita, sei que ela é aconchegante, sei que ela é um lugar de amor, de acolhimento. E eu vou dizer outra coisa para você. O seu irmão mais velho vai vir buscar você. Ele já está lá na casa, preparando tudo para te receber. E ele vai vir te buscar. E quando você encontrar com esse irmão mais velho, você vai ver como ele é, e você será como ele. Existe nas palavras de João uma clara ordem aí, ó. Ele aparecerá, depois nós veremos como ele é, e finalmente seremos semelhantes a ele. John Stott diz que desde a nossa conversão, o Espírito Santo vem nos transfigurando na sua imagem de um grau de glória a outro. Nós não sabemos, irmãos, plenamente como que vai ser, o que vai acontecer no dia em que adentrarmos o novo lar. João não sabe plenamente o que vai acontecer neste dia, mas o que ele sabia, ele disse aos crentes: quando ele aparecer, nós o veremos e nós nos tornaremos iguais, semelhantes a ele. Só sabemos que seremos como ele. Quando ele aparecer, o veremos e seremos iguais a ele. O que nós sabemos disso é que Cristo está glorificado com o Pai. E a Bíblia aponta que nós receberemos esse corpo glorificado. Os mortos ressuscitarão e terão esse corpo glorificado. Aqueles que estão vivos e serão ressuscitados também serão glorificados. Agora os detalhes de tudo isso a gente vai ter que esperar para ver.
João escreve essas verdades, meus queridos, para lembrar o povo de que nessa adoção nós ainda não somos o que nós seremos. Ou seja, estamos em um processo, e é um processo que não é fácil. Como uma criança que viveu anos num abrigo, como uma criança que viveu anos numa casa cheia de violência, nunca experimentou algo diferente. E é assim quando nós somos adotados. É assim que funciona também na nossa vida. Estamos nesse processo. E agora somos transformados todos os dias. Muitas vezes nos dá vontade de voltar para a casa antiga. Muitas vezes nos dá saudade da comida que nós comíamos quando estávamos num lugar abandonado. Muitas vezes sentimos falta, nos lembramos dos prazeres que nós tínhamos naquele lugar que não era a nossa casa. Assim como foi com os hebreus, quando Deus os tirou do Egito e olhavam para trás com saudade de quando eram escravos. Olham para trás com saudade das cebolas do Egito. João está encorajando aqueles irmãos a permanecerem, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos falsos ensinos, mesmo diante das tentações. Não é fácil, mas fica firme, porque você ainda vai experimentar a plenitude dessa adoção. Você vai chegar em casa. Aguenta. E esse processo de adaptação, ele é complicado. E ele é para sempre aqui nessa vida, enquanto estivermos nessa terra. Ele só termina, diz o texto, quando ele se manifestar e nós o veremos e seremos semelhantes a ele. E por último, João vai nos dizer então como que nós devemos esperar, como nós devemos ser, nos comportar agora. Versículo 3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Após lembrar os irmãos que ainda existem coisas maravilhosas a serem desfrutadas por causa da adoção, agora João vai dizer que aqueles que têm esperança em Cristo devem purificar a si mesmos como ele é puro. João está dizendo que a certeza da adoção traz como efeito a purificação, assim como Jesus é puro. Anteriormente o apóstolo falou que nós seremos como Jesus, e aqueles então que têm a certeza disso, devem buscar agora a purificação. Essa purificação não tem mais a ver com aquelas práticas do Antigo Testamento, que envolvem sangue e água. É uma purificação diferente, que nós conhecemos agora como santificação, que é um processo diário da graça de Deus, pelo Espírito Santo, que faz o crente mortificar os seus desejos pecaminosos, os seus sentimentos que ainda estão ocupando a sua mente, mas que não pertencem a esse novo lar. E ele vai se enchendo mais e mais de Cristo, se tornando mais parecido com Ele. O filho adotivo, ele vem de um contexto completamente diferente. Esse talvez seja inclusive um dos maiores medos de quem pensa em adotar. Será que ele vai se adaptar? Será que ele vai nos amar? Será que ele vai gostar das mesmas coisas que a gente gosta? Será que ele vai se dar bem com a nossa família ou com quem já está aqui? Essa é uma preocupação legítima, porque a gente vai pensar que ele veio de uma criação diferente. Você vai pensar que ele veio de um contexto, de uma família completamente diferente dessa nova família. Seus costumes, seu palavreado, sua maneira de agir, sua cultura, tudo era diferente dessa nova família. Ele precisa agora se adaptar, se amoldar a esse novo lar, a essa nova família. E assim também acontece com a gente. Já somos filhos, mas ainda não somos o que seremos. Já somos filhos, mas ainda temos muitas características da nossa vida passada. Já somos filhos,
mas ainda temos algumas ações, pensamentos, sentimentos daquela nossa antiga vida. E os que estão chegando nessa família também vão passando por um processo, também vão se adaptando, também vão entendendo, também vão sendo transformados. Dentro dessa perspectiva da adoção, nós precisamos eliminar da nossa vida essa saudade da nossa casa antiga. Porque quando nós morávamos lá, nós achávamos que aquilo era a realidade. Uma criança que vive num lar violento, ela não sabe o que é um lar amoroso. Aquilo é a realidade para ela. Uma criança que vive num lugar onde os pais são viciados e na frente os pais perdem a guarda daquela criança, ele não sabe. Ele acha que aquilo é a vida. E nós achávamos que a violência, que a miséria, que a fome que nós vivíamos, que aquilo era a vida. Não. Nós não devemos desejar voltar para o abrigo do qual nós fomos retirados. O lugar que vivíamos antes da adoção, irmãos, ele era sujo. Ele era um lugar escuro, insalubre. A realidade da mentira, da corrupção, da prostituição, da bebedice, dos vícios, não é a vida de verdade. E muitas vezes consideramos esses prazeres. Sabe por quê? Porque ainda não conhecemos o verdadeiro lar. Então achamos que aquilo é que era vida, aquilo é que era prazer. Agora que estamos nessa família em que há um irmão mais velho, nós precisamos imitá-lo. Quem tem irmão sabe que o irmão mais novo adora. Eu sou o mais velho de alguns, já tem um, dois, três, quatro, acho que é 4. Então, as que conviveram comigo, né, as meninas, o meu irmão não conviveu comigo, eu via muitas vezes, principalmente a mais velha, querendo fazer as coisas que eu fazia, brincar das mesmas coisas que eu brincava, ter os mesmos amigos que eu tinha. Ela era metida a ser quem eu era. E é essa referência que nós devemos ter também em Cristo. Olhar para Ele e desejar ser como Ele é. E como que nós vamos conhecer Cristo? Como vamos conhecer esse irmão mais velho? Por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra que nós vamos saber como Ele é. Aqui purificar-se significa ficar limpo da impureza moral que o pecado constrói no nosso coração e na nossa mente. Lembra que eu disse lá que nós fomos adotados, que já somos filhos e que nosso irmão mais velho vem nos buscar? Pois é, nesse transporte, nesse traslado, vem um motorista e um instrutor. Ele é motorista e instrutor. Ele age em conjunto com o irmão mais velho, para nos dar todas as ferramentas necessárias para nos tornarmos parecidos com o irmão mais velho. O Espírito Santo de Deus é quem nos guiará por esse caminho. É Ele quem nos conduzirá até o dia do encontro com o Pai, quando seremos apresentados diante do Pai, estaremos igual ao nosso irmão mais velho. Se purificar, irmãos, é a nossa resposta de amor diante do ato de misericórdia, de compaixão de Deus para conosco. É assim que eu vou dizer para Deus como eu o amo. É assim que eu vou dizer para esse Pai que me adotou como eu sou grato por Ele agora me chamar de filho, e mais do que isso, Ele me tornar de fato filho. É me purificando, é assim que eu vou corresponder. É na santificação que nós respondemos a Deus como nós o amamos e como nós somos gratos a Ele. E eu quero concluir primeiro considerando algo muito importante para a nossa vida prática, já que falamos tanto de adoção aqui. É que a adoção, ela deve fazer parte da vida da igreja. Foi isso que aconteceu com a gente. Nós fomos adotados. Essa é uma verdade que deve fazer parte da igreja. Nós éramos a criança ferida,
machucada, traumatizada, rebelde, doente, emocionalmente instável. Mas veio o Pai e nos amou. Veio o Pai e nos fez filhos. Aleluia. Ao perceber isso, eu vejo que a adoção deve sim estar presente no nosso meio. A gente precisa considerar adotar crianças. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui amanhã e vai se informar como é que você entra numa fila de espera, mas também essa deve ser uma realidade praticada pela igreja, irmãos, porque nós compreendemos que nós éramos essas crianças sem perspectiva, e Deus nos amou, mesmo sem merecermos. Nós precisamos incentivar aqueles que querem, nós devemos apoiar, a igreja deve acolher aqueles que desejam fazer isso. Quando a gente namorava ainda, eu e Maria, a gente sempre conversou e pensou sobre isso, não pelo fato de até hoje a gente não ter filho, mas a gente desde na época do namoro a gente sempre pensou, a gente sempre considerou adotar. E quando a gente olha para essa perspectiva de Deus em relação a gente, meus irmãos, que atitude maravilhosa, que fez esse apóstolo que já tinha mais de 50 anos de convertido, escreveu uma carta e diz: vejam que grande amor é esse que nos amou. Esse aqui era um crente velho, aquele crente que já está, mas não se acostumou com o amor de Deus. Ele diz: vejam, percebam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Precisamos olhar com misericórdia para os órfãos. E é estranho, irmãos, a gente se posicionar contra o aborto e não se posicionar a favor da adoção. A igreja vai lá e nos diz: só contra o aborto é tirar a vida. E nós devemos nos posicionar, não estou dizendo que está errado, nós devemos fazer isso. Mas a adoção, ela é uma alternativa para isso. Nós devemos também gritar aos quatro cantos e dizer: adote, como que eu posso te ajudar? Nós somos frutos da adoção. Nós somos frutos disso. Essa mesma empolgação que a gente condena todo mundo que é a favor do aborto, que está tirando uma vida de uma criança que é indesejada, que foi fruto de uma série de questões, de violência, de abuso ou simplesmente de responsabilidade. Nós devemos dizer: isso é um crime, não tire essa vida. Mas nós devemos dizer também: existe uma solução para isso, a adoção. É estranho, a gente às vezes se comporta de uma maneira incoerente, ou somente violenta, posicionado de uma forma tão dura, mas não apresenta solução. Nós somos frutos de um amor que não considerou as nossas qualidades. Nós somos frutos de um amor que não levou em conta aquilo que nós tínhamos de belo, até porque nós nem tínhamos. Somos frutos de um amor incondicional. Se você que ainda não entende ou ainda não percebe esse amor e se sente órfão nesse mundo, mesmo com seus pais vivos, saiba que existe um amor que é maravilhoso. Ou ainda que você viva realmente como um órfão de fato porque você não tem mais seus pais, ou se você tem e não desfruta de um relacionamento íntimo e verdadeiro, saiba que o Pai eterno está de braços abertos para acolher aqueles que estão arrependidos. Hoje mesmo entregue sua vida a Cristo. Ele pode ser seu irmão mais velho e te conduzir para um lar de amor eterno. Ele vai te auxiliar por meio do seu Santo Espírito a te tornar igual a Ele. Você já parou para pensar? O orfanato não é o lugar de eternidade para nós. No orfanato pode ter lá um playground para você ficar se divertindo e achando que aqui a vida é todo aquele prazer que você sente lá no parquinho. Mas existe uma eternidade depois disso. A hora do recreio vai acabar. A hora do playground vai terminar. O tempo do orfanato vai cessar. Adulto não fica mais lá. E eu quero fazer essa analogia apontando para a eternidade.
é que nós ainda temos a oportunidade em Cristo Jesus de correr para os braços do Pai. Ainda há tempo de nós nos aproximarmos dele, estabelecermos um relacionamento sério, responsável e prazeroso com o Pai eterno. Cristo tem a solução para a sua vida. Mais que isso, Cristo tem a solução para a sua eternidade. Qual é o lar que você quer morar? Quem você quer chamar de pai para sempre? Para você agora que é filho, não esqueça desse amor, não esqueça o que Ele fez por você, não se esqueça de que o seu irmão mais velho vem te buscar. Por isso devemos nos manter puros, como Ele é puro, manter a nossa vida em santidade, porque essa é a nossa demonstração de amor por Deus. Lembre-se toda vez que você lembrar da salvação, que nós passamos por um processo de adoção. Lembre-se toda vez, quando você lembrar que Cristo te salvou, lembre-se que Ele te adotou. E agora enxergue as pessoas com essa mesma misericórdia. Enxergue as pessoas com esse mesmo amor, com essa mesma compaixão. Adote pessoas para serem suas amigas. Adote pessoas para serem seus parceiros na caminhada. Adote pessoas para estarem do seu lado. E, se possível, adote uma criança também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que amor é esse, Pai? Que amor é esse, Pai, que o Senhor nos amou? Não é deste país, não é deste mundo, Senhor, esse amor. Que amor maravilhoso é esse que nos torna filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que amor é esse que nos olhou quando ainda andávamos em trevas, que nos olhou quando estávamos ainda abandonados, doentes, instáveis, rebeldes, e agora nos fez filhos. Nós ainda não somos aquilo que o Senhor nos tornará completamente, mas no nosso coração há a alegria de já sermos filhos de Deus. Tu és, meu Deus, o nosso Pai querido. Tu és, meu Deus, aquele que pegou o órfão e fez filho. Que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange nessa noite em perceber que não devemos andar em uma vida desleixada, em uma vida de brincadeira, de irresponsabilidade, de pecado, de escuridão, porque agora que somos filhos, devemos nos purificar a cada dia, nos tornando parecidos com Cristo, porque um dia Ele irá se manifestar e nós o veremos plenamente e nos tornaremos como Ele é, aleluia. Obrigado, Senhor, por este amor, e eu peço, Senhor, por aqueles que ainda não conhecem o Teu amor verdadeiramente, aqueles talvez que até hoje achavam, eu era filho de Deus, ou eu pensava que eu era filho de Deus, mas hoje o Senhor abriu o entendimento, e quer fazer dessa pessoa filho e filha Tua. Ó Deus, transforma essa vida, faz com que ele perceba, convença, Senhor, da mudança necessária, porque somente o Teu Espírito é que faz isso no homem caído. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tirou, Pai, nos tirou de um lugar insalubre, porque o Senhor nos tirou de um lugar de abandono, e agora temos segurança em Ti, agora temos os Teus braços de amor, agora temos o Consolador conosco. Obrigado, Senhor, não há amor como este, não há amor comparado ao Teu amor, Jesus. Eu Te louvo e Te agradeço, porque a Tua palavra nessa noite nos fez perceber isso. Nos faz, Senhor, compassivos, nos faz, Senhor, amorosos. Derrama, Senhor, no meio da Tua igreja o desejo de ajudar uma criança a ter uma vida nova. Derrama nos nossos corações, meu Deus, um desejo de adotar pessoas, crianças, famílias, para que a gente ame, para que a gente gaste tempo, dinheiro,
recursos. Tira de nós o comodismo, Senhor. Tira de nós a insegurança por acharmos que nós não somos capazes de amar. E de fato nós não somos por nós mesmos. Mas eu creio, Pai, que o Senhor coloca em nós esse amor. Eu creio, Pai, que assim como o Senhor nos amou, o Senhor nos permite amar pessoas que nós não conhecemos, Pai. Nós aqui, essa família, nós não nos conhecemos e hoje nós nos amamos. Nós não viemos dos mesmos pais, do mesmo orfanato, mas o Senhor nos reuniu e nos fez filhos teus, Senhor. Cada um aqui tinha uma história, cada um aqui veio de um passado diferente, mas o Senhor nos fez filhos. E essa certidão de filhos, o mundo não pode roubar de nós, as circunstâncias não podem tirar de nós, porque o selo, o carimbo que garante essa adoção, tem as cores e a marca do sangue de Cristo, e é garantido pelo Espírito Santo que nos selou como filhos. Obrigado, Senhor. Que amor é esse? De onde vem esse amor? Não compreendemos, Senhor, mas somos gratos. E nós somos esses que agora têm essa esperança de que um dia encontraremos com o nosso irmão mais velho, o veremos e nos tornaremos como ele. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por infinito amor. Nós oramos com gratidão e com alegria no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.